Ô Gil, veja bem, a indignação você sente, em geral. Você vai em qualquer roda de amigos, vai tomar uma cervejinha com os amigos, todo mundo está indignado. Você deu uma visão clara e muito transparente da situação na área federal. Mas isso existe nos estados e existe nos municípios. Aí um membro da Associação Comercial, representado aqui pelo PELA, um membro do Instituto de Engenharia, representado aqui por nós, aqui por mim, se reúne numa cidade do interior, pequenininha, em qualquer cidade do Brasil, e eles têm os problemas municipais. A minha visão é que a solução do Brasil passa por um esforço coletivo. Não é de contas abertas. Nós queríamos ter contas abertas em todos os municípios do Brasil. O que essas 2, 3, 4 pessoas podem fazer dentro do seu círculo, dentro dos seus limites, dentro das suas limitações? O que eles podem fazer para ajudar a gente? Tem alguma contas abertas, tem alguma cartilha? Como é que se faz isso? Olha, realmente o que nós temos observado, eu acho que isso é um fato positivo, talvez seja o legado positivo de todos esses escândalos, né? É um crescimento muito grande de entidades que atuam como observatórios sociais. Hoje em dia já são mais de 100 no Brasil, né? O que ainda é muito pouco em termos do tamanho do país, mas de qualquer maneira, observatórios que estão sendo criados, né, com esse intuito de estar ali acompanhando o que está acontecendo com a prefeitura, né, e fiscalizando licitações, que é alguma coisa fundamental, discutindo despesas, inclusive com item a item do que a prefeitura tem comprado, né. A meu ver, o mais atuante hoje no Brasil é o Observatório de São José, em Santa Catarina. Eu acho que é até um modelo a ser seguido, né, por outros que desejem participar disso. E o cidadão, quer dizer, eu percebo, inclusive a própria Associação Comercial tem um trabalho interessante, que é de causar também uma indignação com o impostômetro, né? Sei também que eles trabalham sempre procurando também criar uma espécie de um gastômetro ali, para que em todos os municípios do estado se possa ter uma noção de aonde o gasto está sendo feito. Porque hoje em dia, Eduardo, isso de certa forma já é possível legalmente, né? Quer dizer, justamente por conta dessa lei complementar 131, que foi uma emenda à lei de responsabilidade fiscal, todas as prefeituras teriam que colocar na internet, por exemplo, colocar o cidadão entrar hoje e conseguir saber o que a prefeitura comprou ontem, qual foi a quantidade, qual foi o valor que ela comprou, de quem comprou. Isso tudo tem que estar franqueado ao cidadão. Só que o que se percebe é que muitos portais, quer dizer, são medíocres, né, outros nem sequer existem, e aí se torna difícil esse trabalho desse controle social. O que nós sempre recomendamos é o seguinte: como já existem, né, de inúmeros observatórios, entidades atuando nesse sentido, para que não haja até uma sobreposição, antes de atuar, verifique se na sua cidade já não existe algum movimento nesse sentido. Porque se você fortalecer movimentos que às vezes já existem, isso até, de certa forma, é positivo. Outra coisa é o cuidado, né, que o cidadão acaba tendo que ter num país que isso ainda é, de certa forma, visto como alguma coisa não muito comum, né? Ao contrário do que acontece no exterior, em que você tem as watchdogs atuando com uma influência marcante, né, na vida pública da Europa, dos Estados Unidos. Mas aqui não é assim. Por exemplo, eu vi agora recentemente um episódio de um cidadão que conseguiu criar um observatório, até com o nosso auxílio, né, na sua cidade. E o que acontece? Na sua cidade tinha uma grande empresa estatal e logo ele foi chamado pela direção da empresa e disseram o seguinte: olha, esse seu trabalho está nos causando problemas. Quer dizer, a prefeitura, nós temos um bom relacionamento com a prefeitura e o que você está fazendo está, né? Então você vai ter que optar. Ou você continua conosco, ou você, né, vai para esse observatório que você criou. Quer dizer, então ainda há dificuldades, às vezes, para o cidadão participar. Mas eu acho que nós temos que insistir, não é? Eu acho que já há esses mecanismos de fiscalização. A lei de responsabilidade fiscal já traz uma quantidade enorme de informações, isso desde 2000. Tivemos essa lei complementar, que é dos portais, e temos a LAI, em que você pode fazer uma solicitação e o Estado tem 20 dias para responder, prorrogáveis por mais 10, se não responder, está sujeito a sanções. Então, eu digo, o aparato da legislação para que a fiscalização exista, ele já acontece. Mas eu penso o seguinte: é difícil a gente imaginar que o médico chegou em casa numa sexta-feira e disse para a esposa: olha, eu não vou jantar agora não, por favor, não sirva o jantar, porque eu vou fiscalizar a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
É difícil imaginar isso, né? Mas eu acho que o que acontece, e isso foi a experiência mundial, é que vão surgindo entidades, né? Elas vão se apoderando, digamos assim, dessas informações. Eu acho que a associação comercial ela pode desempenhar um trabalho excelente, já desempenha, talvez possa até ampliá-lo, digamos assim, para que efetivamente haja um controle social. Porque o político, a autoridade, ele muitas vezes ele não age por índole, ele age por temor. Né? Quando surge uma entidade desse tipo na cidade, ele passa a agir com muito mais cuidado.